A Microsoft participou de uma parceria para estudar os efeitos das inteligências artificiais no pensamento crítico, e a imprensa foi à loucura, dizendo que o estudo provava que as IAs atrofiavam a nossa capacidade de pensar. Já havia confusão. Mas não é estranho uma Big Tech divulgar um estudo desse tipo, hein? Vocês não desconfiam, não? Tem muita coisa estranha nessa história. Mas a gente vai explicar com a maravilhosa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Então, a gente está falando aí de uma pesquisa que foi feita em parceria entre a Microsoft e a Universidade Carnegie Mellon, né, que é uma universidade lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E basicamente o que essa pesquisa queria ver aí era qual que era a relação entre o uso de inteligências artificiais generativas, aquelas tipo Midjourney, ChatGPT, né, que geram alguma coisa, e o pensamento crítico. Era isso que era o objetivo. E daí, Ana, eu vou primeiro trazer aqui como que isso chegou na imprensa, tá? Eu trouxe aqui a primeira reportagem que eu vi sobre esse assunto, que é da 404 Media, que eu vou dizer para vocês, eu gosto muito do trabalho da 404 Media. Eu acho que eles assim fazem um trabalho muito bom sobre tecnologia, redes sociais e tal. Mas essa reportagem eu acho que não ficou boa. Tô sendo sincero aqui. Vou criticar o veículo de imprensa que eu admiro. Eles colocam: estudo da Microsoft descobre que as inteligências artificiais fazem a cognição humana ficar atrofiada e despreparada. Já é assim uma manchete aí um pouco, vamos dizer assim, chamativa, né? Um pouco, eu diria até sensacionalista. Mas quando eu vi isso aí me chamou muito a atenção, porque eu fiquei, mas tá, eles conseguiram acesso a um estudo que não foi publicado, que assim vazou, né? Que não foi divulgado publicamente, porque acontece. Acontece de você ter redes sociais aí que fazem estudos internos, que mostram coisas ruins, por isso eles não divulgam, mas acaba vazando e chegando na mídia. Mas não é o caso. Foi um estudo que a própria Microsoft divulgou. Eu fiquei, mas pera, por que a Microsoft, que está aí toda mancomunada com a OpenAI do ChatGPT, divulgaria um estudo que fala mal das próprias inteligências artificiais? Não faz sentido. Suspeitíssimo. Suspeitíssimo, exatamente. E daí, Ana, eu resolvi, já que esse estudo foi divulgado publicamente, deixa eu ir ver esse estudo. E tá aqui, vou colocar na tela. Opa! Aí, agora sim. Eu, obviamente, não vou ler o estudo inteiro, porque vocês estão vendo aqui, são 23 páginas, né? Óbvio. Eu li ele inteiro, gente. Eu não vou ler inteiro aqui para vocês, isso que eu quis dizer. São 23 páginas, e eu vou dizer para vocês o que ele diz e tanto. É basicamente um questionário que foi feito aí com 319 que eles chamam de knowledge workers, né? Então, trabalhadores intelectuais, vamos dizer assim. 319 trabalhadores intelectuais, que tinha dois objetivos, que vocês estão vendo ali, 1 e 2, que era ver como eles percebiam, quando e como eles percebiam estar usando o pensamento crítico na hora que estavam usando as IAs generativas, e o 2, se a IA afetava e por que afetava o uso de pensamento crítico no seu trabalho. Então foi um questionário. Aí a gente já pega e já desmonta um monte de coisa da narrativa. Pode ser um questionário, você está avaliando a percepção do usuário da IA. Você não está avaliando o efeito da IA. São duas coisas completamente diferentes. Uhum. Ok? Então você pode até dizer: os usuários IA generativas acham, sentem, pensam que estão usando menos o seu pensamento crítico. Você não pode dizer que estão usando menos o pensamento crítico. Para isso, você teria que achar algum método de avaliação que, de fato, avaliasse isso. E não só responder um questionário da percepção deles. Ok. É uma neurocientista falando isso, gente, tá? Presta atenção. Ok. Tá e daí, Ana, vamos lá.
as conclusões que eles chegam, eu vou até tirar aqui da tela porque é só um monte de textão em inglês. As conclusões que eles chegam, quais que são, Ana? Que muda a forma de pensamento crítico. Não é que atrofia o pensamento crítico. Eles dizem que muda a forma de pensamento crítico. Então as pessoas passam a usar o pensamento crítico para criticar, para verificar a informação que a IA está dando, para integrar as respostas da IA, para controlar a tarefa da IA, e que a percepção da pessoa quanto ao uso do pensamento crítico vai variar de acordo com quanto a pessoa confia nos resultados da IA. As pessoas que no questionário diziam que elas confiam nas respostas da IA acham que estão usando menos o pensamento crítico. As pessoas que não confiam na resposta da IA acreditam que estão usando mais o pensamento crítico. É isso. É só isso que esse estudo achou. Qualquer coisa a mais que aparecer na imprensa é conclusão dos jornalistas, não dos pesquisadores que fizeram. Dito isso, vamos lembrar... Agora eu vou até colocar na tela de novo. Vamos aqui, ver quem são os pesquisadores, e você vai ver pesquisador da Microsoft, pesquisador da Microsoft, pesquisador da Microsoft, pesquisador da Microsoft. Tirando o autor principal, que é da Carnegie Mellon, todos os outros podem até ter ligações com outras instituições, como a Cambridge e tal, mas todos são pesquisadores da Microsoft. Então, assim, os resultados não são negativos para o uso de IA. Está dizendo, não, você continua usando inteligência artificial. É só que você está usando pensamento crítico. É só que você está usando de uma forma diferente. E olha, se você não confia na IA, você inclusive nem percebe que não está usando pensamento crítico. Então, assim, não é negativo para eles. Mas quem está dizendo isso são pesquisadores da Microsoft, que, como eu disse, têm um acordo com a OpenAI para financiar o ChatGPT. Então, assim, são super parciais. Mas, vamos voltar lá para 404 Media, que daí agora é mais, gente, um exercício de como funciona o jornalismo científico, melhor, como ele não funciona, né, o jornalismo científico. Vamos ver como que a 404 Media, que chegou nessa conclusão aqui, que o estudo da Microsoft descobria que atrofiava o pensamento crítico, da onde que desse estudo que eu acabei de mostrar para vocês, o jornalista chegou a essa conclusão aqui. Você vai ler na reportagem, você vai ver que eles conseguiram sim tirar daquele mesmo artigo que eu mostrei para vocês uma série de afirmações que realmente parecem dizer isso. Então você vê aqui, isso aqui, isso são aspas daquele estudo que eu mostrei para vocês. Uma ironia chave da automação é que através de mecanizar as tarefas de rotina e deixando apenas as exceções, lidar com as exceções para o usuário humano, elas retiram do usuário a capacidade, as oportunidades de praticar o seu julgamento e fortalecer a sua musculatura cognitiva, deixando ela atrofiada e despreparada para quando essas exceções aparecem. Então, o que está dizendo aqui, como você deixa a pessoa lidando só com a exceção e não com a rotina, você atrofia o pensamento crítico dela, e daí quando aparece a exceção, ela não sabe como lidar com isso. É o que está dizendo esse trecho aqui. E sim, isso está naquele artigo que eu mostrei para vocês. Outro ponto é esse aqui, que os dados mostram uma mudança no esforço cognitivo de trabalhadores intelectuais que usam aí as IAs generativas. Surpreendentemente, enquanto a IA pode melhorar a eficiência, ela também pode reduzir o engajamento crítico, particularmente em rotinas de baixos riscos, no qual o usuário simplesmente confia na IA, levando a preocupações sobre o tempo que você vai... sobre o efeito de longo prazo, né? E na capacidade independente de solução de problemas. E sim, isso está escrito. Isso está escrito na pesquisa. E daí você fica, mas espera, Sofia, então como? Como? E daí eu vou dizer para vocês, Ana. E a Ana, que é acadêmica, ela vai sacar na hora.
A hora que eu disser, ela vai entender como é que isso aconteceu. Mas, gente, eu vou explicar. Tudo isso está na introdução do artigo. Gente, vamos lá. Um artigo científico, ele normalmente é dividido em introdução, métodos, resultado, discussão e conclusão, ok? A introdução, a única... A Ana até saiu da tela. A introdução é basicamente você faz uma revisão da literatura, do que outros pesquisadores já acharam daquele tema, para você justificar o porquê que seu trabalho é importante, para você contextualizar o seu trabalho. Não tem nada a ver com o que você vai fazer no seu trabalho em si. Sabe? Ele é para dar contextualização e justificativa para o seu trabalho. Ou seja, aquilo tudo que eu estava lendo para vocês, são conclusões de outros autores, de outras pesquisas. Não dessa pesquisa em si. Entendeu? Então aquilo lá não foi conclusão dessa pesquisa que eles estavam mostrando. É de outros pesquisadores, que os pesquisadores que fizeram essa pesquisa que eu mostrei para vocês usaram para justificar o porquê que eles tinham que fazer aquele trabalho. Inclusive, é perfeitamente possível você fazer um artigo no qual você mostra esse tipo de coisa na introdução e na conclusão você diz, olha, nós chegamos a um resultado diferente do que já existe na literatura. É perfeitamente possível. Isso acontece o tempo todo, aliás, em pesquisas científicas. Então, não, gente, você não pode só pegar a introdução de um artigo e tirar citações da introdução do artigo e apresentar elas como conclusão daquele artigo. Não é. Não é. Os pesquisadores da Microsoft não chegaram àquelas conclusões. Não chegaram. Então, desculpa aí o pessoal da 404 Media, eu continuo dizendo, eu gosto muito do trabalho de vocês, mas em termos de jornalismo científico, voltem para o jornalismo de tecnologia, porque jornalismo científico, isso aí não é de boa qualidade. Não é de boa qualidade. Nossa, Sofia. Só para completar, eu não vou trazer aqui, Ana, para não ficar muito longo o corte, que, aliás, já deve estar bastante longo. Mas se vocês querem ver uma reportagem que eu achei muito legal, só uma recomendação mesmo, para falar sobre esse tema que a gente está falando aqui, sobre pensamento crítico e uso de IA, eu vou sugerir para vocês, aqui no Intercept Brasil, eles fizeram uma tradução de um artigo do Cory Doctorow, que é um puta de um pesquisador na área de tecnologia, muito bom. Na qual ele fala, né, para dar lucro, a IA precisa de babás humanas. Esse artigo aqui, ele basicamente, Ana, não sei se você viu, ele vai falar sobre o centauro reverso. Ele diz que as empresas de tecnologia, elas apresentam para a gente a IA como centauro. O que seria o centauro? É a cabeça humana em cima de um corpo robótico, e daí o humano pensa e o robô executa. Mas que, na verdade, o que elas estão entregando para a gente é o centauro reverso. É o ser humano trabalhando para a IA, é a cabeça da IA, e o ser humano é o corpo. E isso por quê? Porque a gente tem que ficar justamente checando o trabalho da IA para ver se a IA não está fazendo merda. E que, na verdade, isso acaba sendo uma tarefa que é o pior dos dois mundos, porque o ser humano não é um bom checador, a gente fica achando padrão em tudo, inclusive onde não existe, então a gente acaba deixando passar, não é natural para a gente ficar procurando onde é que está o erro do que a IA fez, não é o que a gente é bom em fazer, e a IA alucina, então ela também não é uma boa cabeça. Ela não é uma boa cabeça e nós não somos um bom corpo. Mas é isso que as IAs atuais se tornaram, o centauro reverso, a cabeça da IA com o corpo humano. E que é uma merda. É basicamente isso que ele vai dizer. É uma merda. Então, leiam isso aqui. Isso aqui é um bom texto sobre essa relação entre IA e pensamento crítico. Ponto. Terminei, Ana. Fantástico, Sofia. Nossa, muito, muito boa essa abordagem. E o que eu achei interessante é que a gente está trabalhando com dois temas ao mesmo tempo, né? Primeiro com o problema da ciência e outro com o problema do jornalismo, né? Eu até estrelei aqui o comentário do Poucos Amigos aqui, que estava perguntando, né? Se a Microsoft está falando mal de IA, ela está mentindo, se ela está falando bem, ela está mentindo, ficou confuso. O que está acontecendo, eu espero que agora, né, ao final da explicação da Sofia, tenha ficado mais claro. É isso, você já tem um estudo científico que é bastante problemático,
né? Porque você tem pesquisadores da Microsoft que têm interesse, né, nas conclusões ali positivas às quais aquele artigo chega. Então, esse em si já seria um estudo questionável. Aí, em cima deste problema, né, você ainda coloca mais um, que é o jornalismo científico, que só leu a introdução do artigo e colocou. Aí tem uma camada, tem camadas e camadas de problemas, na verdade. Talvez eu enxergue mais, por estar mais próxima disso. Enxergue mais problemas aí, né? Primeiro tem essa, só ler a introdução. Né? O que num artigo dessa área especificamente é extremamente grave, porque de fato, como a Sofia disse, né, a introdução não é a parte suculenta do trabalho, não é onde você vai encontrar as informações. Talvez em outros tipos de áreas, às vezes nas humanas é um pouquinho diferente, mas na área científica específica, né, que a gente está tratando aí, é absolutamente incorreto. Aliás, mas de qualquer forma, para o jornalismo científico, ler só a introdução também é um problema. De qualquer área, não interessa de que área seja. Tá, ok. Além disso, o pessoal estava dizendo, mas alguém apontou ali, estava entre aspas, né, o atrofia na matéria. Aí nós temos um problema de comunicação, porque essas aspas no título da matéria, elas não são aspas de relativização, elas são aspas de citação. Tá? É outro tipo de aspa ali. De qualquer forma, mesmo que fossem aspas de relativização, e não são, ela ainda assim seria problemático, porque você está usando um termo, estaria usando nesse caso hipotético, né, um termo que é bastante sugestivo, de forma incorreta, porque o artigo não trata de atrofia cerebral de fato, não está falando em absoluto disso. Né? Como a Sofia bem pôs, é uma questão de análise de percepção do usuário. Como análise de percepção do usuário poderia ser um estudo interessante se não tivesse esse viés todo da Microsoft, tá? Ok, né? Fora isso. Então, assim, já induz a uma leitura, e ainda assim é mais grave, porque não é sequer uma aspa de relativização, é uma aspa de citação, e aí é uma citação, como a Sofia muito bem identificou, uma citação da introdução do artigo que não corresponde à conclusão, porque é assim que o artigo é construído, né, nesse tipo de artigo. Então, assim, tem erro em cima de erro, em cima de erro, e, de novo, a gente perde perspectiva da questão real, né, que é entender o impacto e os efeitos da inteligência artificial, porque a gente está circulando numa porção de erros metodológicos em todas as áreas, assim, sabe? Não, é uma coisa incrível. Eu até perdi aqui no chat, mas alguém falou, tá todo mundo errado. E é isso. Nessa história aqui, tá todo mundo errado. A Cintia pra Microsoft tá errada, o For Media tá errado, tá todo mundo errado nessa história. É isso, não tem outro jeito de resumir isso, não. Tá todo mundo errado. Tem um outro jeito de resumir isso. Dona Ansiedade diz aqui, uma lasanha de absurdos, como viu no CL hoje de manhã. Justo. Eu não sei se é porque eu tô com fome, a galera tava falando de comida agora há pouco no chat, mas uma lasanha de absurdos me parece um termo especialmente válido para isso daí. E, de novo, pode parecer um caso simples, pequeno, um artigo científico. Não é o primeiro artigo científico enviesado e com questões muito questionáveis que a gente vê. Também não é a primeira matéria de jornalismo científico que a gente vê que tem questões muito questionáveis também. A questão Vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho uma palestra inteira só sobre isso. Que eu já dei pro pessoal do Estadão, já dei pro pessoal do Correio Brasiliense, só sobre jornalista dando barrigada na hora de cobrir artigo científico e como não fazer isso. Isso, infelizmente, é muito comum. Né? E é um problema seríssimo a ser endereçado, não só porque
pensando no bem e no futuro do jornalismo científico, mas também na nossa própria capacidade de perceber adequadamente e de ter aí, para usar o termo, ferramentas críticas o suficiente para entender a nossa realidade diante da tecnologia, entende? Que as nossas ferramentas estão sendo construídas de um jeito meio bambo, porque a gente também não consegue sequer transmitir as verdadeiras questões através do jornalismo científico. Então, a questão vai ficando cada vez mais grave, né? É isso, Sofia. Terminamos com essa percepção de que o mundo vai pro buraco e a gente sequer consegue se comunicar adequadamente. Que bom. Encerramos, Ana. É isso, chat. Eu volto daqui a pouco para dar um tchau, se ainda restar alguma coisa de nós. Beijos.